Quando nós cremos em Cristo, nós iniciamos uma vida espiritual, cujo destino é o reino do céu, o reino de Deus, e ganhamos pela fé, nascemos de novo com esta nova vida, que nos capacita a ter comunhão com Deus e a conhecê-lo. Conhecer a Deus é o objetivo da nossa fé. Deus nunca tentou ensinar-nos algo que não trouxesse vida, que não trouxesse a experiência da sua presença, do seu poder. A vontade de Deus é que haja uma família que esteja no seu reino, tendo a sua vida e a sua própria natureza. Mas no início da nossa vida espiritual, o Cristo que há em nós ainda é pequeno. É a razão de sermos chamados meninos em Cristo. Nós precisamos crescer. Qual é a estratégia que devemos usar para crescermos em Cristo e diminuirmos e sermos mortos e sepultados em nossa carne? Vamos ler uma passagem em Hebreus e ela vai ilustrar para nós a estratégia correta para livrar cada um de nós do erro mental, da estratégia errada de nossa alma, que muitas vezes nos desvia do alvo que é Jesus. Vamos observar atentamente na carta de Hebreus, capítulo 3, versículos 7, 8, 9 e 10 e 11. Diz assim: Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Assim, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Qual foi o principal motivo daquela geração não entrar no descanso? Lembra que entrar no descanso é crescer em Cristo e ter a vida de Cristo crescida em nós de tal maneira que vivemos pela vida divina, sendo uma nova criatura nele, onde percebemos o governo de Deus, percebemos a sua lei do Espírito de vida, conforme Romanos 8, onde vivemos a vida de Deus como filhos de Deus, dentro do seu reino. É algo que desenvolve no nosso coração. Portanto, o problema está no nosso coração. O que é o nosso coração? É a nossa alma, mente, vontade, emoção, mais a consciência que está em nosso espírito. O nosso coração espiritual tem 4 partes e precisamos de compreendê-lo para não nos desviarmos ou endurecermos os nossos pensamentos. Observe que aqui quem diz é o Espírito e fala sobre ouvir a sua voz. Isso é o princípio espiritual para a vida dos filhos de Deus. A quem nós ouvimos. É aí que tudo começa. Ouvir o Espírito. Segunda coisa que diz aqui, não endureçais o vosso coração. Portanto, a nossa fé deve nos levar ao arrependimento. O arrependimento torna a nossa mente e vontade flexíveis. A nossa vontade deve mudar e os nossos pensamentos devem mudar. Esta é a razão de Deus ter dito em Isaías 55 a seguinte palavra, versículo 7. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar.
Deixe os seus pensamentos. Na realidade, deixar nossa própria inteligência e raciocínio é muito difícil, porque nós nascemos com eles e os trouxemos da ciência do bem e do mal, que foi comida pelos nossos pais. A nossa mente, nosso raciocínio é fruto da ciência do bem e do mal. Estamos carregados com uma sabedoria carnal que pode se endurecer diante da voz do Espírito, da palavra de Deus. Veja que essa flexibilidade mental é a estratégia correta para sairmos dos nossos próprios caminhos e termos Jesus como nosso caminho. E não acontecer conosco o que aconteceu com os judeus no deserto. Aqui diz assim: estes sempre erraram no coração, eles não conheceram os meus caminhos. Bem, exatamente conhecer os caminhos de Deus é que nos leva ao descanso, a uma vida espiritual rica e plena, a experiência da presença e do poder do Espírito de Deus. O reino se torna real em nossas vidas. É para isso que o Evangelho é pregado. É para que o Espírito Santo reine em nós. Por isso que a palavra em Hebreus começa com a voz do Espírito. E começa dizendo para não endurecermos os nossos pensamentos. Devemos estar prontos para mudar os nossos pensamentos. Devemos estar prontos para deixar a nossa vontade. E assim sermos curados nas nossas emoções. As nossas emoções surgem por causa da nossa vontade e dos nossos pensamentos. Quando somos contrariados em nossa vontade e os projetos dos nossos caminhos não andam, é que ficamos aborrecidos. Jesus diz no Evangelho de Mateus que temos que aborrecer a nossa vida. Aborrecer a nossa vida é exatamente deixar nossa vontade, deixar nossos pensamentos e ouvir a voz do Espírito Santo. Assim não erraremos em nosso coração e conheceremos o caminho de Deus, que é Cristo. Andaremos por ele. A cruz fará em nós uma obra gloriosa, uma obra que nos fará uma nova criatura, isto é, pensaremos de um modo diferente, que recebe a direção, a correção, a exortação e a informação, que é o espírito de conhecimento de Deus em nosso homem interior. Portanto, se você hoje ouve a voz do Espírito, que é a palavra de Deus viva e verdadeira, façamos como Jesus ensinou em Mateus 7, 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Bem, o edifício mental é construído sobre a palavra praticada, não ouvida somente. Muitos acostumam somente a ouvir, estão ávidos por ouvir uma novidade e não pratica a simplicidade do Evangelho, que é tomar a cruz, negar a si mesmo e seguir o Senhor. Observe a ordenação de Jesus. Quem quiser vir após mim, toma sua cruz a cada dia, negue a si mesmo e siga-me. Claro que se nós formos muito fortes em nossa mente, vamos seguir nós mesmos. E o pior, pensaremos que o Senhor fará o que estamos pensando. É aí que surge toda a decepção espiritual e todo o engano. Bendito seja o Espírito e que nós possamos ouvir a sua voz, não endurecer nossa mente e usarmos a estratégia espiritual correta, que é deixar os nossos pensamentos, ter capacidade de mudar o nosso modo de agir e de pensar, e assim nós não errarmos no nosso coração, conhecermos os caminhos do Senhor, que é a mente de Cristo, a palavra dele. Assim, praticando, nós experimentaremos o descanso, entraremos no reino de Deus e seremos governados pelo Espírito. Que a graça de Deus e o amor de Jesus nos faça compreender estas coisas. A paz do Senhor. Amém.